Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo, né? O velho na estrada. Ficamos aí um tempo sem vídeo para vocês por motivo de força maior. Não vai adiantar eu explicar o problema aqui porque é um problema extenso. Então, vamos ao que interessa. Eu estou aqui hoje para voltar para o canal, continuar fazendo vídeo para vocês. E nesse vídeo especificamente eu quero dar umas dicas por experiência que eu adquiri nos 4 anos que eu mexo com o caminhão 370 da Volkswagen. E eu tive uma experiência muito ruim com esse que eu tenho agora, mas não foi, ele já estava parado, então eu venho trazer aqui nesse vídeo tudo que foi feito, resumido nesse caminhão, para que sirva de dica. Eu não estou ensinando ninguém a trabalhar, não sou mecânico, mas a gente vai adquirindo experiência. Então, esse rapaz aqui, ó, 25370. Esse caminhão eu peguei ele o ano passado, ele já estava há mais de 1 ano e meio parado. Aí trouxe ele aqui para a minha cidade, levei direto na mecânica do meu amigo PC. Obrigadão, PC. E o PC começou a fazer alguns testes nele, começou a fazer algumas coisas por eliminação, para ver se a gente conseguia fazer ele funcionar, que ele funcionava, mas não andava, não tinha força. Então nós começamos, em primeiro lugar, trocamos a válvula solenoide aqui da bomba de alta. Não deu certo. Aí ele foi lá onde fica a válvula de pressão de óleo, lá do lado do radiador de óleo, trocou a válvula de pressão de óleo e trocou a válvula termostática do óleo. E fez alguns ajustes e o caminhão, com muita luta, funcionou. Mas funcionava, não vingava, até que conseguimos colocar ele para dar um funcionamento mais ou menos. E eu fui fazer uma viagem pequena com esse caminhão, uma viagem de 100 km. Fui, carreguei, quando eu vinha voltando na metade do caminho, ele fundiu o motor. Não chegou a travar, mas ele fundiu porque chegou na mesma oficina do PC, nós abrimos aqui o reservatório de água e ele ficava funcionando em marcha lenta, ele ficava o tempo inteiro jogando água fora. Então, gente, o 370 é um caminhão complicado? Digo que talvez sim, talvez não. Depende do jeito que você mexe com ele. Ele não aceita gambiarra de forma alguma, principalmente na parte eletrônica. É negócio de jump, de ligar fio direto, não adianta fazer nesse caminhão porque ele não vai para frente. Então, e outra coisa, gambiarra ele não aceita. Deu problema, tem que trocar. Peça, qualquer coisa que seja. Então vamos lá ao que nós fizemos. Aí eu fui obrigado a trocar camisas, anéis, bronzinas, jogo de junta, retificar cabeçote. Tinha selo do bloco do cabeçote do motor furado, vazando água para dentro do motor, ou seja, ele estava totalmente estourado. E conseguimos finalmente colocar o rapaz para rodar. Então eu queria, nesse vídeo aqui, explicar o que foi feito. Então vamos lá. Trocamos a solenoide, mandei arrancar o trocador de calor dele, que esse caminhão ele tem esse trocador de calor ao lado da tampa de válvula, que ele fica em contato com os gases de exaustão e passa água dentro dele. Ele trabalha com o radiador com os gases de exaustão. E ele fura as vedações internas e joga água em cima do quinto cilindro. É onde dá o calço hidráulico nesse caminhão, na maioria das vezes, e estoura o bloco. Então eu mandei isolar, tirei fora, o PC faz esse isolamento perfeitamente bem, o caminhão ganha inclusive alguns CVs a mais e trabalha um pouco mais frio. Apesar que esse caminhão não pode trabalhar tão frio, porque tudo nele é sob pressão de óleo. Os bicos, tudo, o freio motor dele, tudo é pressão de óleo. Você entende? Então fiz esse isolamento. O PC trocou as válvulas que eu falei para vocês, a válvula de pressão de óleo e a válvula termostática do óleo. E fizemos a retífica do motor depois disso, porque ele travou. Ele não travou, mas ele fundiu. A camisa furou, passou água para o óleo e
foi todo aquele prejuízo. Mas conseguimos, graças a Deus, colocar o caminhão para rodar. Então, gente, é um caminhão robusto, é um caminhão que parte de trem de força, ele tem sobrando, você entende? Mas é um motor que é melindroso, ele não é um caminhão para você rodar junto com 540, com 620, com 460, ele vai na boa, mas você tem que ter muito cuidado com ele, você entende? Então eu vou encerrar essa parte externa aqui e vou lá dentro mostrar para vocês as peças que nós trocamos e deixar vocês a par dessas dicas para que algum colega aí, alguma pessoa do trecho que tem um caminhão desse que adquiriu recentemente, de repente consegue resolver algum problema sem gastar muito por conta das dicas que a gente pode dar. Não estou ensinando ninguém, são só dicas, beleza? Olá pessoal, então vamos dar uma continuidade aqui. Como eu falei para vocês, várias coisas foram feitas nesse caminhão até que a gente conseguisse descobrir o que realmente ele tinha. E ele deu uma surra em nós, em mim, no PC, porque tinha coisas nele que, sinceramente, esse caminhão tem várias coisas que impedem o funcionamento dele. A válvula solenoide da bomba de alta, se ela tiver ruim, ou o chicote de ligação dela tiver ruim, ele não funciona. Ele tem um sensor de rotação na caixa seca, que se ele tiver ruim, ele não funciona. Ele tem um sensor de rotação na dianteira, bem na frente do compressor de ar-condicionado, que se ele tiver com defeito, ele não funciona. Um fusível dele, o número 1, fusível número 1, se ele tiver queimado, ou se o encaixe dele por dentro da caixa de fusível, do suporte dele tiver oxidado e não passar corrente, ele não funciona. Então ele é um caminhão que você tem que ter muita, como é que se diz, muita delicadeza mexer com ele. Tem que ter sabe, você tem que conhecer realmente o 370, senão o cara apanha e desiste dele e não mexe mais. Mas eu resolvi botar ele para funcionar e graças ao Senhor Jesus eu consegui junto com a ajuda de muita gente. Então vamos lá, depois da gente ter trocado a solenoide, ter trocado as válvulas que eu falei para vocês, a solenoide eu não tenho ela aqui, mas ela é solenoide da bomba de alta, ela é desse tamanho assim, é uma peça que hoje deve custar uns R$900. Se não for ela, pode ser o chicote que liga nela. O chicote, se você for comprar ele original, ele custa caro, mas o pessoal compra o chicote de ignição do Gol 1.8. Eu tenho a foto, vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar a foto para vocês verem. Você tira um, emenda o outro, coloca, a ligação é a mesma. Então vamos lá. A válvula de pressão de óleo que nós trocamos é essa aqui. Ela tem pressão de óleo. Se ela travar na abertura dela aqui, ela não passa óleo e esse é justamente através dela que joga óleo, pressão de óleo para os bicos injetor. Então ele não pega. A termostática de óleo também foi trocada. Que se ela não funcionar direito também, a pressão do óleo, a temperatura do óleo fica bagunçada e ele também não funciona. Aí depois que nós fizemos o motor, fez a revisão do chicote elétrico da gabina, porque a gente achava que ele tinha algum problema elétrico, que a gente, depois do motor feito, trocado tudo, feito o cabeçote, a gente funcionava ele funcionava por alguns segundos e apagava sozinho. E soltava uma fumaça no escapamento, coisa que não é normal desse caminhão. E aí a gente, sabe, mexeu e tudo, não, tem curto no chicote da gabina, tem curto na chave de seta. E eu fui trocando, fui abrindo, fui mandando revisar e o defeito não acabava. Aí, por uma indicação de um amigo, nós ligamos para o Robson Canavese, em Santos, São Paulo. Ele é crânio em 370. Ele perguntou para mim qual é a falha que está aparecendo no painel. Nós puxamos, tinha acusando falha de injeção eletrônica. E aqui a gente já tinha verificado, mas não consegui detectar o problema.
Aí ele pediu para mim fazer uma substituição das válvulas que se chamam válvulas gêmeas. Uma chama válvula ICP, que é de injeção, controle de injeção, e a outra chama BCP, que é controle do freio motor. Elas ficam no comorreio do caminhão, debaixo da tampa de válvula. Uma fica do lado do comorreio, na parte de trás, outra na parte da frente. Elas são idênticas. Se você inverter elas, não vai dar problema nenhum. Por isso que elas se chamam válvulas gêmeas. Está aqui. Essa aqui. Essa minha aqui da injeção estava com defeito. Então, quando você funcionava o caminhão, ele funcionava, quando ela esquentava, ela cortava a injeção e o caminhão apagava. Aí você tem que esperar mais ou menos uns 5 minutos para poder dar partida, ele pegava novamente e tornava a apagar. Então, trocamos ela também. Trocamos essa válvula aqui, que ela vai entre as duas gêmeas. Ela é a válvula de alívio do freio motor. Ela também estava travada e estava acionando o freio motor irregularmente. Também trocamos ela. E tivemos que trocar as unidades do caminhão. Que as unidades desse caminhão é essa daqui. Aqui ela está separada, que ela tem uma bobina elétrica aqui em cima. E aqui é a unidade. Ela vai aqui, com 4 parafusinhos. Você entende? Essa unidade hoje é caríssima. Ela custa hoje em torno de R$2.000 cada uma. Sabe? É um absurdo. E esse bico, como eu falei para vocês, ele funciona com pressão de óleo. Ó. Essa unidade vai aqui e esse aqui vai ligado na junta de tampa de válvula, que eu vou mostrar para vocês já já. E o comorreio ele vem e encaixa aqui dentro, que é para jogar o óleo aqui dentro para dar pressão no bico. Trocamos as 6 unidades, certo? A junta da tampa de válvula dele é essa daqui, que vai conectado. Os bicos aqui são 6 bicos, 3, 4, 5, 6. Aqui nesse mais curto, nesse e nesse, vão conectadas essas válvulas BCP e ICP, que a junta vai assim, então como morrer, uma está aqui, outra está aqui. E esse do meio aqui vai conectado a essa válvula de alívio do freio motor que eu falei para vocês. Por que eu troquei essa junta? Porque ela está cheia de emenda. Tem solda aqui, tem solda aqui, aqui, e esses fios não aqui, fio querendo soltar, quebrado. E isso aqui comanda todas as unidades do caminhão e a injeção e o freio motor. Então isso aqui, esse fio não pode ter emenda, senão gera falha. Então trocamos essa junta também. E o problema todo que estava prejudicando a gente era só essa danadinha aqui, a válvula ICP. Se o teu caminhão, um 370, você funcionar ele em marcha lenta e de repente ele apagar do nada, como se alguém tivesse ido lá e desligado a chave, você manda testar essa válvula, porque se ela tiver com defeito, é esse o sintoma que ele dá. Ele corta, simplesmente ele corta. Beleza, gente. Aí depois disso tudo, funcionamos um caminhão, conseguimos fazer algumas correções, também na parte elétrica. E aí comecei a fazer testes com ele. E as 2 primeiras viagens, ele vinha voltando e de repente ele cortava de novo. Trocamos o pedal do acelerador também, que ele ia até a metade, acelerava, quando passava da metade ele cortava. Foi detectado que o pedal do acelerador também estava com defeito. E aí voltando, nas 2 primeiras viagens, depois de todo esse processo feito, ele vinha vindo, de repente ele apagava. E eu achando que a válvula que eu tinha comprado estava com defeito. Até cheguei a ligar na empresa e reclamar que eu queria outra porque estava com defeito. Mas aí, um certo dia, em uma dessas falhas que ele deu, ele voltou a funcionar, eu trouxe ele para casa. E chegou aqui, eu levantei a gabina, funcionei ele, e aí fui bater a mão no acelerador para dar rotação para ele, ele não acelerava, ele ficava só em marcha lenta. Imaginei, não, o pedal do acelerador que eu comprei está com defeito, mas não era. O módulo dele, que fica do lado esquerdo do motor ali, o módulo estava com os conectores, como o caminhão ficou muito tempo parado,
os cabos dele, tem o cabo Y e tem mais dois na lateral. O cabo Y estava ok. O da lateral, que é o que comanda a aceleração, comanda o atracamento dos bicos, comanda a embreagem viscosa da hélice de resfriamento, o conector estava só encostado. Porque isso aí não foi que ele soltou sozinho, é porque nós, na hora de fazer o motor, a mangueira que encaixa lá no cárter para a gente colocar o óleo através do gargalo, ela estava rachada. E eu mandei que trocasse um pedaço assim de mangueira. E o rapaz, como é muito apertado, na hora dele trocar ali, ele deve ter batido a mão no conector, alguma coisa, e deixado ele folgado. Aí pegamos ele, passamos um limpa-contato, colocamos no lugar e beleza. Trocamos também o suporte do filtro, vou pegar aqui para mostrar para vocês. É o suporte do filtro diesel de papelão, que esse caminhão ele tem o filtro Racol, ele tem esse suporte aqui onde vai um filtro de papelão, e ele tem uma rotativa plástica, que essa não é igual da Scania, que você só limpa, ela tem que ser trocada, e tem dois filtros lubrificantes. Um vai direto no motor, que é o maior, e o menor vai no radiador de óleo. Esse filtro aqui, ele não pode ter vazamento nenhum. Essa tampa dele é de plástica, essa desse meu aqui não estava vedando direito. Aqui vocês podem ver que ela não estava fechando direito, ela tem que fechar até encostar. E como o rapaz já tinha comido o local de colocar a chave nela aqui, não tinha como, tanto que eu tive que serrar essa daqui para poder desmontar. E lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, lá no fundo tem um buraquinho aqui. Aqui vai uma válvulazinha, ela é semelhante a uma válvula de pneu de caminhão. Essa válvula nesse filtro, se ela estiver travada, também ele dá ou retorno de óleo diesel, ou ele dá consumo baixo, ou ele dá má alimentação nos bicos, também prejudica. Essa válvula aqui dentro, você entende? Então tive que trocar isso aqui também. Achei um usado para comprar de um colega e conseguimos trocar. Ele vai dois sensores, um aqui e outro aqui, que eu peguei desse aqui e passei para o outro. São sensores de pressão de óleo. E aí, gente, ele voltou a funcionar normal, você entende? Hoje, igual ele está aqui, esses dias está meio parado aqui na região sem frete. Ele estava aqui na porta de casa mais de 15 dias parado. Do jeito que eu chegar ali, eu bater uma mão na chave, ele pega normalmente. Ele ainda está tendo uma falha no painel, que são os dois sensores do balão de ar, que não estão marcando. O ponteirinho do balão de ar não está subindo. Então ele fica apitando no painel por conta desse probleminha dos sensores. Mas agora, iniciando o trabalho, eu já vou comprar tem que ser dois, para colocar e sanar essa falha. Outra coisinha que costuma deixar esse caminhão fraco, ele fica fraco e começa a esquentar além do normal. Chama-se sensor da válvula EGR. Esse sensorzinho aqui. Ele vai nessa posição aqui deitado, bem ao lado do compressor do ar-condicionado. A posição dele é essa. Você entende? Esse caminhão, há pouco tempo atrás, ele furou o radiador, eu mandei fazer o serviço de radiador, aí o rapaz fez o serviço e na hora de colocar o radiador no lugar, junto com o intercooler, ele pisou no sensor que ele tinha e quebrou o sensor e não me falou nada. Chegou lá, a gabina já estava baixada, funcionou o caminhão, ele funciona, só que ele fica fraco. Aí eu pus o caminhão na estrada, caminhão fraco, esquentando, consumindo além do normal, e eu já tive uma experiência dessa no outro 370 que eu tive. Aí eu matei a charada, fui lá que eu olhei o sensor quebrado. Aí consegui um sensor para colocar no lugar. E, gente, foi uma conjunção de experiências e troca de ideias junto com o PC, junto com o Robson Canavese, junto com colegas aqui da região que tem 370, que isso aí ajuda demais a gente. E o meu intuito de fazer esse vídeo, primeiro é voltar a ativar o meu canal, né? Porque agora a gente vai voltar aos trabalhos, e que isso
Eu quero deixar bem claro, tudo que eu estou falando aqui, eu não estou querendo ensinar ninguém. Tem gente aí que sabe muito mais do que eu, mas é uma experiência minha, que eu passei por ela, inclusive quando foi feito o motor. Quem desmontou o motor para ficar a mão de obra mais barata, fui eu que desmontei, para a mão de obra cair R$ 1.500. Então, quer dizer, eu levei ferramenta, peguei ferramenta emprestada do PC e subi para cima e meti a chave. Para desmontar não tem segredo, né? Aí o PC ia me dando as dicas e eu fui lá, um rapaz dele lá me ajudou na hora de tirar o cárter, que é pesado, né? Tirar o cabeçote e debulhamos o motor. Aí a montagem, a limpeza das peças, de pistão, de tudo fui eu que fiz. Orientado pelo PC, e a montagem foi o PC que fez junto com os mecânicos dele. Então eu fiz isso para a mão de obra ficar mais barato, porque a minha condição financeira não tá assim para mim estar esbanjando. Então eu tinha condição de fazer, graças a Deus, Deus me abençoou e eu fiz. Ele tem uma mangueira de trama de aço de mais ou menos uns 50 centímetros, que ela liga da bomba de alta para o cabeçote. Essa bomba, essa mangueira, é justamente a que leva o óleo para as unidades injetoras dele. Então o meu começou a merejar nessa mangueira. Então se está merejando, se está vazando, está perdendo pressão. Aí tivemos que trocá-la também. Então tudo a gente foi fazendo por eliminação. As mangueiras de água, as mais finas que ficam por trás desse filtro que eu mostrei para vocês, do lado esquerdo do motor, trocamos tudo. Trocamos tudo, porque elas estavam ressecadas. E outra, gente, tem gente que não aceita, mas por experiência própria, eu digo para vocês, quem tem um 370, que está rodando normalmente, eu sei que tem muita gente que faz isso, mas eu vou dar a dica assim mesmo. Não deixa faltar aditivo no radiador. Todo esse problema que eu enfrentei com esse caminhão foi porque ele ficou parado esse mais de ano e meio e ficou com água dentro, sem aditivo, e corroeu tudo, corrói as camisas, acaba com tudo. Trocador de calor do 370. Radiador de óleo. Tem gente que fala que isso não tem nada a ver, mas tá entupido, ó. Parte de água, parte de óleo. Aqui entupiu, não passa água, não refrigera o óleo, a pressão do caminhão cai. Falta de aditivo, tá? Tem gente que fala que não é, mas vocês podem ter certeza que é. Que eu tô falando porque eu sou testemunha viva. Tá aí, gente. 370, trocador, radiador de óleo, né? Na verdade. Tá aí. Tá entupido. O caminhão não refrigera o óleo. Turbina é a primeira que vai pro pau, depois compressor de ar. E depois o motorzinho vai pro cacete. Tchau, obrigado. Então, você tá funcionando, você tem o seu caminhão, põe aditivo. Ah, mas tem gente que às vezes acha que custa caro. Um aditivo bom hoje, ele deve estar custando aí uns R$30, R$40 o litro. Esse radiador, o manual técnico desse caminhão, ele tem que ir 30% de aditivo. O radiador dele são 40 litros. 30% vai dar 12 litros. Eu ainda não consegui fazer igual fazia no meu anterior, mas vou fazer nesse também assim que Deus me permitir. Eu vou trabalhar com o radiador só com aditivo. Ah, mas se estoura uma mangueira tal, a gente perde aditivo. É um risco, faz parte da brincadeira. Mas o importante é que você está com o seu motor aditivado na parte de arrefecimento, não vai ter ferrugem. As suas camisas, como ele é sistema de camisa molhada, vão durar muito mais e você não vai ter problema. Porque o problema desse caminhão hoje não é nem tanto você fazer. Ah, tá bom, vai lá, a pessoa compra, dá cheque, pré-datado, não sei o que, compra as peças e faz. O problema é, primeiro, mecânico. Não é qualquer mecânico que mexe nesse caminhão. Parte elétrica dele não é qualquer eletricista que sabe mexer. Eletricista que chegar nesse caminhão seu, que você tiver na estrada, você que está começando agora, você que tem um 370 há pouco tempo ou está pensando em comprar um, se um eletricista chegar perto desse caminhão seu com um alicate, o tal do famoso pica-fio, sai fora dele. Porque esse caminhão, se você cortar um fio errado, tchau e benção. Ele para de funcionar, ele desativa algumas funções
e aí até você achar o fio da meada de novo, e você nunca vai achar que foi aquele fio que o cara cortou que ocasionou um problema. Então leva num cara que saiba mexer no 370, que tem noção realmente de parte elétrica. Você entende? E o aditivo é colocar no radiador. Custa caro? Custa, mas pelo menos custa mais barato do que você ficar aí, sei lá, 30, 40, 50 dias, 4 meses parado igual eu fiquei, por causa da minha condição financeira, eu tive que fazendo aos poucos. E eu fiquei 4 meses parado, tentando botar esse caminhão para rodar, por quê? Tudo por falta de aditivo, que claro, não fui eu que causei, quando eu peguei ele já estava dessa forma. Então, gente, é um conselho que eu dou para vocês, são dicas que eu estou dando que eu espero que sejam úteis para vocês, para quem tem um 370, está pensando em adquirir, entende? Se vocês quiserem trocar alguma ideia comigo, uma troca de experiência, é igual eu falei para vocês, não sou mecânico, mas as experiências que a gente adquiriu ao longo desses últimos 4 anos aí mexendo com 370, deixa a gente com um certo know-how para falar de alguma coisa. Vocês entendem? Então, eu espero que tenha sido útil, espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar a ativar o canal novamente a partir de hoje e logo em seguida, a partir da semana que vem, vocês vão ter vídeo com mais frequência. Valeu? Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos e tudo de bom. E qualquer dúvida, vocês podem deixar o comentário que a gente vai estar respondendo aí na medida do possível. Valeu? Abraço a todos aí e um abração pro Serjão da Tereza, meu inscrito. Abraço, Serjão!